Bom, vamos lá então, pessoal. O curso de hoje é o Cosmometria Conversando com os Espíritos, um curso que vai mexer com a sua cabeça. E é uma frase realmente de duplo sentido e a gente vai entender o porquê. Uma vez me perguntaram, por que também essas fórmulas aqui, que são a maioria delas de física e matemática avançada, tem o símbolo do átomo, porque nos dias de hoje uma coisa não progride sem a outra. A ciência chegou num status de que ela só vai progredir se começar a juntar o conhecimento com o campo espiritual, e o campo espiritual só vai evoluir se juntar o conhecimento com a ciência. Nós aqui temos o costume de separar tudo, porque, ou como eu ouço muitos falarem, porque nem tudo é espiritual, isso é isso, isso é aquilo. A gente tem que começar aos pouquinhos também quebrar essa ideia que foi criada, porque também era o que se entendia na época. Eu sempre costumo usar a analogia quando o teu filho vai te perguntar assim, uma criança vai te perguntar, como é que eu nasci? Aí geralmente o pai, bom, tem um telefone que a gente usa para discar para as cegonhas e a gente pede um bebê assim, assim, assado. Beleza. 7, 8 anos de idade. Pai, como é que eu nasci? A da cegonha não cola mais. Bom, é que o papai tem uma sementinha, a mamãe tem a terra, e o papai plantou a sementinha na terra da mãe. Igual o Zé Pinho que nasce lá atrás de casa. Aí a criança, tá. 12, 13 anos. Pô, como é que eu nasci, pai? Bom, vem cá, meu filho, ou minha filha, vamos sentar aqui e vamos conversar. Então não dá para... A criança não vai conseguir entender se você for realmente direto ao assunto. Você tem que deixar ela pensar por si própria. E isso é uma das primeiras coisas que a gente perde como adulto. Por exemplo, a pessoa, por que eu estou ruim? Aí uma pessoa diz, o que tu comeu? Eu comi isso, 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 deve ser por causa da comida. Se é uma criança, ela ok, mas ela vai pensar sobre. Ela vai começar a analisar, mas eu sempre comi isso, nunca me deu dor de cabeça, por que agora me deu dor de cabeça? Então, no outro dia ela vai fazer a pergunta de novo, por quê? Porque ela não se satisfez com a resposta. E isso é uma das primeiras coisas que o adulto perde. Por quê? Porque ele aceita qualquer coisa. E principalmente, a gente tem o hábito de tornar a verdade do outro a nossa. Por quê? Já vem mastigado. É uma analogia que eu faço, é mais fácil. Então, geralmente o outro me dá a resposta pronta, eu fico com aquilo mesmo, não preciso pensar. Diferente da criança que questiona tudo. A criança questiona tudo e todo. Tudo e todos. A gente vai ver sobre as linhas espirituais de trabalho, então vamos falar de Umbanda também hoje. Acredito hoje não, amanhã, no dia de amanhã. Hoje não chegamos até as linhas de trabalho. Mas então, também, um dos principais ensinamentos das crianças é esse também, é a gente se questionar. A gente sempre se perguntar, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, por que isso está vindo para mim. Bom, vamos lá então. Vou começar com uma pergunta. Quem nunca falou sozinho? Se você alguma vez em sua vida já falou sozinho,
é muito provável que você já tenha conversado com algum espírito. Apesar do mundo globalizado e cheio de fontes de informações, lembrando que não estou falando de fontes confiáveis, mas sim de âmbito geral, não é difícil encontrar pessoas que não acreditam em nada, inclusive em si mesmas. Isso também é outro fato que a gente descobre aqui tanto na casa, quanto também eu atendendo como terapeuta. A dificuldade que a pessoa tem em confiar em si mesma, a capacidade que ela tem. Eu gosto de usar muitos personagens, né? Para quem não conhece, esse é o Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory. E essa é uma das frases clássicas dele. É claro que eu falo comigo mesmo. Às vezes eu preciso da opinião de um especialista. Mas é verdade. Quem que é o maior especialista sobre nós mesmos? Ou deveria ser? Nós mesmos. Então a gente tem o hábito, né, de falar sozinho. Uma vez eu vi até uma charge, que não é muito bacana, mas a gente entende, do Chico Xavier, né? Ele falava sozinho e anotava os próprios recados. Tinha uma frase dele. Imagina como não é a cabeça dele, né? Exato. Não é difícil atualmente, e principalmente em se tratando da rede mundial de computadores e internet, encontrar pilhas de livros, matérias, jornais, vídeos, pessoas, contando histórias sobre manifestações que dão uma base ou comprovação de que a vida após a vida na carne existe, que não somos os únicos moradores desse universo e muito menos de outros. O curioso caso de Homie Chris. Homie era uma adorável garotinha que, assim que começou a falar, iniciou uma maratona de relatos curiosos sobre sua suposta vida passada. Homie repetiu inúmeras vezes ao dia o nome Williams e dizia que havia morrido em um acidente de moto, nas proximidades de onde vivia sua vida atual. Homie Chris descrevia tão detalhadamente sua antiga casa que os pais da garotinha conseguiram achar a residência que ficava a 200 quilômetros da casa atual da família. A garota reconheceu os 3 filhos do falecido dono da casa, Williams, que havia morrido em um acidente de moto algum tempo antes de Homie Chris nascer. Esse é um dos muitos casos que a gente acha na internet. Aqui nós temos uma foto onde aparece a imagem de um extrafísico, de um ET, de forma humanoide. Quando nos lembra, né, vagamente o nosso corpo, a nossa forma, a gente chama de forma humanoide. Aqui outra foto. E aqui dentro dos esgotos. Aqui eu acho que não dá para ver, mas se eu não me engano é dentro dos esgotos de Londres essa foto. Mesmo com essa enorme quantidade de informação, por que temos tanta dificuldade em acreditar que a vida não acaba após o desencarne? Porque na contramão da informação está ou vem a desinformação, as crenças limitantes, o piloto automático e a falta de credibilidades que damos a nós mesmos quando valorizamos muito mais o que o outro diz, pensa ou faz. Também ao fato de estarmos aprendendo a conhecer e reconhecer em nós as máscaras e armadilhas do ego. Então, quais são as máscaras que vestimos diariamente?
Alguém lembra aí de Game of Thrones? Então, por que vamos supor, eu quero, sei lá, pintar a casa. Aí o cara vai lá fazer o orçamento para mim. Olha, a minha mão de obra, 6 mil reais. Aí você vai lá e você paga. Beleza, o cara fez, pintou tudo bonitinho. Em uma semana faz todo o serviço, ok. Aí de repente eu tenho a minha hortinha lá atrás de casa. Vem lá meu vizinho, ô fulano, por acaso tu tem, sei lá, aipim, batata aí na tua horta, cebolinha, seja lá o que for? Tenho. Tá, você me arruma um pouco? Arrumo, vai lá, tira. Pá. Toma aqui 5 reais. Não, mas a verdura era mais barata. Não, mas pega aqui, tu plantou, tu cultivou. Não precisa, deixa assim. Não estou dizendo que a gente tem que cobrar de todo mundo. Eu posso sim fazer um gesto de boa ação. Mas muitas vezes aí está a não valorização de si mesmo. Quando a gente tem dificuldade de cobrar alguma coisa. E não estou falando só de dinheiro. De tudo. De atitude. Eu queria muito que, sei lá, meu pai, minha mãe, meu filho fizesse aquilo. Ou que ele enxergasse que aquilo seria bom para você. Tá, você já falou isso para ele? Eu nunca falei, porque eu acho que isso é óbvio. É óbvio para você. Isso é outra grande armadilha nossa. Todo mundo diz, mas eu não preciso falar isso para a pessoa, isso é óbvio. É óbvio para você? Não é óbvio para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo que talvez a grande ou a maior parte da população saiba. É bacana matar alguém? Não. Não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. Vai falar com uma pessoa que já tenha matado uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10. Muito provavelmente, como isso consta até em depoimentos, não, mas o cara veio para cima de mim querendo me matar, antes eu matar ele do que eu. Para ele isso é uma coisa óbvia. Já para o outro restante da população, não. E assim é com cada coisinha. Então, quantas oportunidades nós deixamos passar em nossas vidas, né, por achar que aquilo é óbvio. Estou lá eu passeando no shopping, lá tem lá a plaquinha lá na loja lá, estamos contratando. Aí você olha assim, uma loja no shopping, quanto tempo que eu não venho aqui? Quantas pessoas já foram lá entregar o currículo? É óbvio que eu não vou conseguir a vaga. Nem se dá o trabalho de ir lá perguntar, olha, vocês estão aceitando o currículo? Posso ir para casa e mandar o meu depois? Posso vir trazer aqui depois? Já deduz que um monte de gente entregou o currículo e que não tem mais vaga. Isso é óbvio para mim. Quantas pessoas passam aqui? Então a gente vive num mundo de autodeduções, que a gente não deva ter, certo? É muito importante a questão da autodedução, trabalhar o nosso mental sobre o que eu vou fazer com aquela informação, mas sim questionar sempre. Às vezes você pode confundir autodedução com intuição. Sim. Sim, podemos fazer essa confusão. E como que se trabalha isso? Isso foi uma das primeiras coisas também que as entidades trabalharam comigo. Filho, se conheça. Eu disse, mas como que eu vou me conhecer? Quem que é esse cara estranho que está aí? Bom, começa se olhando no espelho. E começa a perceber cada detalhe do teu corpo.
Cada coisinha, tudo tem um porquê. Tudo tem algo que tem a ver com você. Aí uma das primeiras coisas, quando a gente se olha constantemente no espelho, que a gente começa a perceber, é isso aqui. As máscaras que a gente veste. Sorrir leve, solto, com vontade de sorrir, e vai na frente do espelho e sorri só por sorrir, tipo assim. Lembra alguma coisa? Esse sorrisinho? Ah, não, acho que não pegou. Você lembra alguma coisa? Esse sorrisinho que tu deu aí? Não pensei falar disso não, mas eu disse não, ela não estava no tempo. Ah. Eu perguntei e já respondi. Ah, bom. Então tá. Pois é, às vezes vestimos a máscara do homem mais forte do universo. Goku, gratidão por ter me salvo. E às vezes vestimos a carapuça do covarde. Vocês todos conhecem, mas é coragem, é um covarde. Eis aqui algumas frases de grandes pensadores da humanidade que nos auxiliam a entender o que é ter consciência do todo e aprendermos a deixar um pouco o ego de lado. Não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Uma das maiores coisas que nos aflige hoje é essa questão. Não, eu não vou mudar de opinião porque eu estou certo. Mesmo que a pessoa tenha lá falado, comprovado, trazido questões para a gente, tenha dado um fundamento científico da parte dela, não, o cara está errado. Quer ver um costume bem legal onde a gente pega essas coisas? Vai lá no médico ver o que você tem. Já faz tempo que você está com esse problema. O que o médico sabe? Chá de boldo cura isso. Se é a mãe do Cris, eu vou trazer o meu xarope. Todo mundo lembra aí? Todo mundo odeia o Cris? Quebra o braço, toma xarope. Tá com gripe, toma xarope. Tá com febre, toma xarope. O sábio pode mudar de opinião. O idiota nunca. Emmanuel Kant. É uma frase forte, mas eu adoro. Um homem nunca deve sentir vergonha de admitir que errou. O que apenas dizer, em outros termos, que hoje ele é mais inteligente do que era ontem. Alexander Pope. Para nos tornarmos tolerantes com opiniões contrárias à nossa, basta lembrar que nós mesmos já mudamos de opiniões várias vezes. Arthur Schopenhauer. Eu posso não concordar com outras opiniões, mas eu preciso sim, mesmo que seja algo absurdo, tentar ver daquele ângulo. Por quê? Porque eu estou agregando informação e conhecimento. Eu estou saindo daquilo que chamamos de zona de conforto. Então, muitas vezes a gente ouve sim aquilo que não quer ouvir, mexe muito com a gente, dói, toca na ferida, mas o que acontece depois de um tempo? Putz, como eu cresci depois daquele evento. Como eu mudei. Estamos em constante mudança e transformação. Somos bombardeados diariamente por uma quantidade enorme de informação e, principalmente, a desinformação. Entenda por desinformação tudo aquilo que tem como objetivo principal confundir ao invés de esclarecer.
impedir o ato de tomar consciência de algo ou manter o controle da massa. Então, de que forma devemos agir para separar a informação da desinformação? Pois na Bíblia há uma frase que diz: analisai tudo, retenha o bem. Ou seja, analise e retenha para você tudo aquilo que lhe pode ser útil. Nunca carregue com você a certeza de nada, pois nada no universo é absoluto. E isso é uma lei da física. Tudo está em constante transformação. Seja nós, seja a parede, seja a cortina, seja qualquer coisa. Tudo está constantemente mudando. E querem uma questão bem bacana aqui da informação e desinformação, né? O que se gerou muita polêmica: máscara, para evitar o Covid. Porque tu vai procurar na internet e tem lá 50 caras que diz que não tem que usar máscara, que protege, que isso, que isso, que isso, que aquilo. Aí vem outra leva de gente, ó, a máscara não adianta para nada, blá, blá. Ah, mas aí o outro fala, ó, não, é que tem que mudar a cada 2 horas e não sei o que, não sei o que lá. Bom, fazendo uma análise pessoal disso, da questão máscara, estamos lidando com um quê? Com um vírus que se locomove pelo ar. A pessoa respirando, usando máscara ou não, o ar vai passar. Pode reter uma certa quantidade do vírus? Pode. Vai impedir que ele saia do corpo da pessoa e pegue em alguém, em algum lugar, em alguma coisa? Não. O álcool gel ajuda a eliminar grande parte das bactérias? Sim. Mata a bactéria do Covid? Não. Isso foi feito teste cientificamente. Então, como que eu começo, né, a separar o que é uma informação útil, o que vem só para confundir, atrapalhar ou, como eu sempre digo, manipular? Questionando, pensando. E para mim ter cada vez um ponto de vista melhor, mais preciso, eu preciso o quê? Mudar o meu ponto de vista constantemente. Hoje, talvez eu falando isso aqui agora, parecem coisas óbvias, mas a gente não para pensar nisso. Ou melhor, eu vou falar de mim. Eu não parava de forma alguma para pensar em tudo isso. Nunca me dei conta. Essas coisas me chocavam uma atrás da outra. Posso até dizer assim que ali entra muita teimosia, né? Uhum. Por isso acontece bastante comigo. Eu não quero mudar, eu quero continuar assim, porque sempre foi assim. Uhum. E eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Eu sou resultado de uma das piores misturas que existem: alemão com italiano. Teimoso não é nem o alemão nem o italiano, é quem teima com eles. Que houve racinha de teimoso, cara. Tanto os alemães quanto os italianos. Pelo menos na minha família é. Da minha também. E tem bugrinho ali no meio. Uhum. Então, uma fonte de informação, sempre que eu considero bastante, é livros. Por que os livros? Porque sempre que eu ler um livro, eu vou tirar a minha perspectiva daquela informação. É diferente de uma pessoa estar falando, porque às vezes eu sou levado a ter uma outra interpretação daquilo que a pessoa disse, porque eu percebo que ela está sendo levemente sarcástica, ou está em tom de brincadeira, eu não levo muito a sério o que ela falou.
Então, uma das fontes que eu gosto muito é dos livros e que eu sempre recomendo. Procure estar presente no aqui e agora. Aprenda a se observar. Perceba-se, tenha foco e permita-se sentir. Permita-se errar. Às vezes a gente não quer errar. Não, isso eu não quero errar, isso eu não posso errar. Ué, mas e se eu fizer assim? Ah, não, tá tudo bem. Errar faz parte do processo. Ué, mas você acabou de dizer que você não pode errar? Ah, eu não posso, você pode. Justamente eu me disse que essa coisa de não querer errar é ego também. Aham. Capaz que o meu ego vai dizer que eu estou errado. Faça. Saia de sua zona de conforto. Enquanto você faz, você aprende. Não importa se está fazendo certo ou errado. Lembre-se que certo ou errado sempre será uma construção sua. Então pense de forma diferente e esqueça o certo e errado. Faça aquilo que deseja de coração que fizessem a você. Uma das primeiras coisas que eu vi, certo e errado não existe, da espiritualidade. Eu quê? Vocês estão loucos? Botaram droga na maconha de vocês. Eu falei isso para mim. Só penso que se tudo é aprendizado, então não existe certo e errado. Sim, né? Vamos mais uma vez lá. Vestir a máscara é certo ou é errado? Permitir que a mulher faça o aborto é certo ou é errado? Pena de morte é certo ou é errado? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. É a visão de cada um. Então também é uma coisa muito lógica, mas que eu também nunca havia parado para pensar. Ah, mas palmadinha na criança nunca fez mal a ninguém. Isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. Outro vai dizer, os tempos mudaram, a criança não precisa mais de palmada, tem outras formas de você educar ela. Eu vou dizer que tem criança que ainda precisa sim de um tapinha na bunda. Como tem aqueles que um castigo teórico ou colocar ela lá na cadeirinha do pensamento vai funcionar muito melhor. É da necessidade de cada um. Cada um é diferente. A questão, né, de se observar no espelho. A maioria das vezes a gente não quer olhar para a gente mesmo. Não quer encarar quem aparece lá do outro lado. E como eu disse, né? Muita gente vai olhar essa cena e vai dizer, ok, tá certo, né? Provavelmente ele está doando os chinelos, né, para a pessoa carente. Muita gente vai dizer, ok, beleza. Como tem gente que pode olhar e dizer, não, está fazendo errado. Por quê? Porque não se dá o peixe, se ensina a pescar. Eu passei por essa fase também. O que eu faço hoje? Se um mendigo está lá no sinal e está pedindo dinheiro, eu posso parar e posso ensinar ele a pescar? Tenho tempo para isso? Não. Então, eu dou o peixe do dia dele. Se ele vai fazer o peixe mesmo, né? Geralmente a gente dá dinheiro, não tem, pelo menos eu não ando com comida no carro para cima e para baixo. Eu dou dinheiro, se ele vai comprar a comida dele, beleza. Se ele não vai, o problema não é meu, é dele. Então, claro, se a gente tem a oportunidade de estar ensinando, de estar mostrando para ele que há outras oportunidades, ok.
Mas se eu não tenho tempo hábil para isso, eu pelo menos me sinto bem pensando que ele vai ter algo para comer, pelo menos na bem-vida. Este curso tem como objetivo explicar como funcionam os diálogos e conversas com nossos irmãos espirituais, porque na realidade todos já possuem essa capacidade e muitos de vocês até mesmo já o fazem, só não se dão conta disso. É muito aquela questão mesmo do, né, eu estou falando comigo mesmo e eu estou mesmo me respondendo, aham, e é você mesmo que se xinga, aham. Nossa. Não que não tem gente que, né, não se xingue de verdade. Mas tem muitos macetes que você vai começar a perceber. Por exemplo, eu, no meu dia a dia, não uso o tu. Tu faz, tu vê, tu pensas dessa forma. Pô, que diacho é esse tu que volta e meia tá na minha cabeça? Porque não é tu. A resposta foi exatamente essa. Porque não é tu. Sois eu. Eu quem? Quem é você? A primeira pergunta, né? Eu quem? E o que importa? A segunda resposta. E o que importa? Claro que importa. Eu quero saber quem está dentro da minha cabeça. É que quando a gente percebe que fala uma coisa mais isso. Não é da minha cabeça. É, né? Mas da onde saiu isso? Exatamente. Né? Quem é tu? Ah, que importa? Quero saber sim, está dentro da minha cabeça. Pois a cabeça é sua, então te conheças. Aí eu tinha duas alternativas. Admitir que eu era tinhoso comigo mesmo, Que era mais fácil. né? Eu estou sendo tinhoso comigo mesmo. Ou que, olha só como eu dou chinelada em mim mesmo, né? Ou admitir que eu não sou tão tinhoso assim e tem algum cara me enfrentando. Eu fiquei com a segunda opção. Eu sempre me escuto. É uma das grandes alegrias da minha vida. É outra frase famosa do Shell. Então, uma das funções que mais vamos executar de hoje em diante, principalmente em relação a vocês, é se escutar, prestar atenção no diálogo que está ocorrendo dentro da cabeça. E o incrível é que quando você não dá bola para os seus pensamentos, você não faz a menor ideia do que você pensou durante o dia inteiro. E a partir do momento que você começa a praticar o se ouvir, prestar atenção em tudo, mesmo que você fica fugindo. Ah, a conta de luz para pagar, a conta de não sei o quê. Pô, eu pedi pro meu esposo fazer isso. Meu, eu avisei minha mãe daquilo. Meu, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que botar a roupa no varal, eu tenho que pôr a outra maquinada para lavar. Mesmo que você fique, entre aspas, fugindo nessas paralelas. Mas quando você começa a praticar a questão do se ouvir, começa a automatizar o processo. Então, chega um momento que você não precisa realmente estar ali o tempo todo focando naquilo que você está pensando. Você quer saber o que você pensou lá no trabalho, naquele instante, aquilo volta, começa a se organizar como uma prateleira de uma biblioteca. É só você pensar no momento que você deseja e aquilo vem. Isso é treino? Isso é natural ou isso é tipo treinando? Treinando. Eu tenho que começar a ouvir, prestar atenção nos meus pensamentos.
Você faz isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai variar de pessoa para pessoa, certo? Quando você percebeu, já está automatizado. Você não precisa realmente estar focando para o teu cérebro estar gravando tudo que está passando por ele. Ele já faz isso naturalmente, mas como você nunca parou para prestar atenção, esse processo está cheio de teia de aranha, digamos assim. Você tem que ir tirando as teias para o caminho ficar mais livre. Porque eu tenho dificuldade de lembrar, por exemplo, nome de pessoas, ou até eu falo para ela, hoje de manhã eu falei, eu gosto de comer isso, mas eu não lembrei o nome do negócio, eu nunca lembro. Toca aqui. E no final era brigadeiro, né? Mas aí eu falei um monte de coisa antes do brigadeiro. Aham. Nome de pessoa, nome de coisas assim, eu também. Vai comer aquela coisa? Aquela coisa. Isso. Agora, uma das coisas que também me auxiliou a mudar isso é realmente quando eu li estudos dizendo que a gente não esquece absolutamente nada. Desde o dia que a gente nasceu até o dia atual, está tudo ali. Aí eu percebi que eu acreditando que eu esquecia as coisas, eu esquecia. Por quê? Porque eu estava ordenando isso para mim mesmo. O fato de eu acreditar que algo é assim, vai fazer com que aquilo realmente aconteça. Então ainda tenho branco com principalmente nome de coisas para comer, ou nome de pessoa, então, minha nossa, só piorou um pouquinho no convívio com a patroa. Só gravou um pouquinho mais. Não é a convivência, é a convivância. É, a convivência. Exatamente. Mas daí, tipo assim, isso faz muito sentido se tu levar em consideração a regressão ainda. Uhum. Exatamente. E aí foi um choque também quando eu comecei a entrar nessa parte. Cara, como é que tá tudo ali? Eu cheguei a sentir. Teve regressão que eu senti que realmente, nossa, eu tô tocando naquilo que eu tô vendo ali. Dentro da minha mente. Porque até a sensação do toque ficou gravada. E quanto mais a gente pratica, mais acelera o processo, mais automatiza. Às vezes, quando tu pensar em pensar, puf, já está aqui. Para deixar as coisas de uma forma muito clara, se você está aqui, é porque você, no mínimo, admite ou aceita a ideia de que há vida após a vida, na carne. Se você não acredita nisso e veio aqui buscar provas da existência da vida após a vida, sugiro que não perca seu tempo e procure outra coisa para fazer hoje. Por quê? Porque tem outros cursos no mercado que falam ou buscam ensinar as pessoas a conversar com a espiritualidade. Sim, e tem muita gente que procura esse tipo de coisa só para... eu quero saber se realmente tem vida após a vida ou vida após a morte, como a gente fala aqui. E não é esse o objetivo. Porque se eu não acreditar, é óbvio que eu vou bloquear toda e qualquer conversa com o plano espiritual. E alguns vão dizer, então isso é criação da tua cabeça. Bom, se tu acha que você consegue criar tantas personalidades diferentes assim, porque você vai perceber N formas de diálogo, de conversa, de sotaque, podemos até dizer assim, na tua cabeça. Um fala de forma mais rígida, o outro de forma mais amável, outro de forma mais direta, o outro dando voltas e voltas e voltas. Se tu acha que tu é capaz de criar 50 personalidades assim diferentes dentro da tua cabeça, parabéns pra ti. Então, bom saber que eu não sou louca, porque eu tinha essa sensação. Como é que eu consigo ser tão dura comigo, às vezes tão gentil? Então, eu pensava, nossa, tipo, quem é tu, caramba, né? Por que eu tô brigando comigo mesma? Exato. E
E uma das coisas que eles mais, né, vou dizer, até imploram para a gente: se conheçam, olhem para dentro de vocês. Por quê? Porque a evolução está em olhar para dentro. É porque só eu olhando para dentro para entender tudo que está fora depois. É a mesma coisa eu pegar uma criança aqui, ou um adolescente que seja, que nunca foi para aula, e eu querer botar ele na faculdade direto. Não vou dizer que é impossível ele dar conta, mas, cara, vai apanhar. Uma faculdade de 5 anos vai fazer em 15. Como dizer, jubilar, mas agora eles não jubilam mais, né? Pois é. Do meu tempo eu jubilava, no 7º ano. É? Eu estava na faculdade e tinha um pessoal que já estava assim, se arrastando e ficava devendo mais na matéria e fazia só aquela, né? Você vai jubilar, hein? Vai jubilar. Se você não se formar esse ano, vai jubilar. Isso quer dizer que já estava no 7º ano da faculdade. Agora. Porque naquela época era esse que a gente chegava até ao sábado. Né? Naquela época eram 3 anos. Estava no 7º. Então, aos detetives de plantão, sugiro outra programação. O fato é que toda essa história de conversarmos com os espíritos, vê-los e senti-los nos fascina. O desconhecido e a fantasia, ou aquilo que acreditamos ser fantasia, nos atrai. Esteja certo de uma coisa: se você veio até aqui hoje, esteja preparado para admitir que você está pronto para aceitar novas ideias, ou pelo menos pensar sobre o assunto. Muitas de suas crenças serão reforçadas e outras podem cair por terra. Aquilo que você tinha certeza segundos atrás, agora já não faz mais sentido. Entenda que você é energia e, como energia, está em constante transformação. Somos energia. Sempre seremos. Até as nossas menores partículas. Dentro daquilo que entendemos por espiritualidade, não existe certo ou errado, mas aquilo que é certo ou errado para você, seja seu ego ou essência falando mais alto naquele momento. Leia, absorva, pense, analise, repense tudo aquilo que você vai ver, ouvir e sentir durante este curso. E procure dentro de tudo isso a sua verdade, a sua realidade, aquilo que você deseja construir para você. Posso fazer um comentário? Claro. Eu li um livro esses dias e ele dizia assim, sobre perdoar, né? Você nunca vai perdoar se você não quiser perdoar. Exato. Então, a mesma coisa é entender aquilo, essa questão da espiritualidade. Se eu não querer entender, eu nunca vou entender. Exato. Então isso martelou bastante, esse querer. Eu vou dizer assim, ó, principalmente o pessoal que é mais racional, né, os chamados céticos, né? Há uma coisa que eles falam, porque não sei o que, isso não tem lógica, não sei o que. Eu digo, tá. Primeiro, quantos livros espíritas você leu? Aí o cara já... Nenhum. Então você se baseia em quê? Naquilo que eu conheço. No que a ciência me diz. Beleza. Você montou o teu ponto de vista em cima daquilo que você conhece. Agora, você se permitiu entrar no conhecimento do outro? Não. Então, como você pode falar do outro se você não faz a menor ideia do que está por trás daquela cortina, por trás daquela porta? Então, cada um de nós acaba construindo a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas. Eles sempre nos auxiliam nessa construção.
mas o verdadeiro mestre de obras sempre será a gente. Além de estarmos auxiliando você a entender esse processo de conversar com os espíritos, vamos transmitir e dar dicas de como expandir sua consciência, pois esse é o principal objetivo dos espíritos esclarecidos em relação a nós, espíritos encarnados. E realmente, o maior objetivo deles para conosco, claro que eles ajudam nas curas, eles ajudam na questão espiritual e tudo mais, mas o principal objetivo deles é fazer com que a gente expanda a nossa consciência. Que a gente comece a enxergar coisas novas a todo momento. Tem a ver com o que a gente veio fazer aqui na Terra. Para o que a gente veio fazer aqui é necessário expandir a consciência. Anjinho da guarda, expansão de consciência. Através desse curso você terá uma noção das hierarquias espirituais atuantes no planeta, equipes de trabalho, linhas de trabalho, formas de trabalho, arquétipos, planos espirituais e muito mais. Eu dou uma abrangência, certo? Na questão arquétipos, até que eu falo, é um assunto bem extensozinho, que vai cair dentro das hierarquias espirituais também, certo? Sobre os planos espirituais, eu falo um pouquinho, mas eu não aprofundo muito o assunto, porque não é o curso voltado para isso. Mas sim, vocês vão ter um entendimento também dos planos espirituais. Então aqui nós temos uma foto com muitas figuras do plano espiritual. Não conheço todos, mas quase todos. Esse é o figura do Astro Ashram, Saint Germain, aquele de barbinha lá com a pedrinha azul lá em cima é o El Moria. Essa daqui eu acho que fizeram na esplanada. Aquela ali me parece ser uma cigana só. Buda logo debaixo de Jesus Cristo. Acho que é o Emmanuel, não É, eu acho que sim. Não tenho certeza também. Porque isso são... aqui, né? Como eu vou dizer, o fato de, vamos supor, né, que agora se, não na questão materialização, mas que todos nós percebêssemos a presença, vamos supor, de Miguel aqui, de Jesus Cristo ou de qualquer outro espírito. Você vai ter uma imagem dele muito similar à minha, não significa que seja 100% idêntica. Porque vai influenciar com o teu campo energético, com a tua informação que você já tem, que você já traz dentro de você, com o que está mais fácil acesso, com o que está menos fácil acesso. Tudo isso vai influenciar na forma que eu vou ver determinado espírito. Por isso que às vezes na internet, né, a gente encontra imagens parecidas, mas não idênticas. E cada pintor lá mediúnico que consegue fazer a imagem vai ver de uma forma similar e não igual. Aqui temos as falanges de anjos e arcanjos. Vamos ver também um pouquinho dos nossos amigos ET, telefone minha casa. Os mentores espirituais, esse sim é um desenho de Emmanuel Oshii. Vamos ver sobre os orixás, o que eles são, o que eles fazem. Vamos ver sobre as linhas de trabalho,
dentro da Umbanda. Temos aí Caboclo, Baiano, Preto Velho, Exu, Pombogira, Mirim, Ibeji. Esta aqui é a linha lá do Nordeste, dos cangaceiros, que também estão presentes na Umbanda. E aqui a gente tinha bastante. Tem, eles vêm trabalhar aqui sim. Vocês que estavam no dia de desenvolvimento, que a gente está junto com educação, tem um cangaceiro aqui dentro. Inclusive tem uma moça do cangaço aí atrás de você. Oxê. Criamos um capítulo com as principais dúvidas respondidas para você poder consultar sempre que precisar. Eu fiz um apanhado, tá? Eu pedi que várias pessoas fizessem listas com perguntas de curiosidades e dos mais diversos fins relacionados ao plano espiritual, que vai estar no final desse livrinho, certo? Mas eu também sempre falo para os alunos, porque amanhã, na parte da tarde, geralmente até as 2 eu termino todo o conteúdo do curso. Das 2 até o fim do curso são vários espíritos que vêm para conversar. Eu conheço, eu sei quem é? Não, nunca sei. Sempre vem aleatório. Então, por isso que eu também peço para vocês fazerem a lista de vocês. Ah, mas a pergunta já está no caderno. Não importa. Não tem problema. Pode perguntar novamente, porque é aquela coisa. Cada um tem uma visão e uma opinião diferente. Nossas principais dúvidas, perguntas. Bom, só vou dar um oizinho aqui pro pessoal do Insta. E aí, pessoal, tudo bem? A live deve estar acabando aqui daqui a pouquinho, acho que mais uns 8 minutinhos. Quero agradecer a presença de vocês aí também. E amanhã, às 9h15, tem live novamente, ok? Depois, se fechar aqui, eu vou deixar salvo no IGTV. Um abraço para vocês aí que estão assistindo. Aqui vai o último aviso aos navegantes. Este é um caminho sem retrocesso. Se você chegou até aqui, saiba que isto é apenas o início de um novo caminho. Muitas provas, muitos testes e muitas lições virão ainda pela frente. O estudo e o aprimoramento deverão ser uma constante em suas vidas. Minha opinião é de que mais vale você passar, transpor ou vencer obstáculos com entendimento do que sofrer e estacionar dentro da própria ignorância. E como diz o marinheiro que me acompanha, mares calmos não formam bons marujos. Mar é bom. Fica a dica. Mar é bom. Esses dias eu falei, meu Deus, mas tem que ser assim tão turbulento. Aí ele mas se não for a gente não cresce. Exatamente, é o que ele fala. Eu falei, Flávio, tava tão gostosinho, não dá pra continuar assim. Ele, não, amor, e a gente não vai evoluir, a gente tá aí pra isso, tá bom? Então vamos embora. Como se segue o fluxo. Ah, o meu marinheiro fala desse jeitinho. Igual. Gosto muito dele, Capitão Cortés. Meu nome é Rafael Luiz Campreguer e sou um mediador deste curso Conversando com os Espíritos. Grande parte desse curso, 90% dele, tem coisa ali que eu tirei de livros, porque é um dado mais científico e tudo mais, mas o resto foi a tal da coisa da minha cabeça, né? Canalização, fui eu falando com eu mesmo. Você sabe. E foi tão engraçado porque quando foi, apesar de já ter o conhecimento e conversar com eles, mas quando foi vindo as coisas para ir colocando, para ir escrevendo,
eu fui lendo coisas assim, meu Deus, como eu nunca vi isso antes. Minha nossa, que tapado. Bem assim. Fiquem à vontade. Antes de começarmos no capítulo 2, eu não tenho apresentação do capítulo 1, então eu vou pelo livro e pela apostila. Capítulo 1, o Espiritismo, a Espiritualidade e o Mundo dos Encarnados. Em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos foi lançado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Kardec é considerado o decodificador do Espiritismo. Se hoje conseguimos nos comunicar com nossos irmãos espirituais, devemos grande parte desse auxílio a ele. Allan Kardec, que em seus livros chamados O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um apanhado geral de como funcionam os mecanismos da mediunidade, sobre qual é a tarefa de nossos irmãos espíritos para conosco e o que viemos fazer aqui. Sugiro a todos que desejam saber mais sobre os espíritos a leitura dos livros O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Aliás, vou dizer que é obrigatório para aqueles que desejam enveredar pelos caminhos do diálogo com seus irmãos espirituais. Através da doutrina espírita e do espiritismo, temos hoje uma quantia considerável de informações sobre a vida espiritual e sobre nossas realidades físicas, aqui desse plano. Há diversos escritores espirituais ou espiritualistas, ou que trazem algo dentro de suas obras que está relacionado aos nossos amigos espirituais e seus ensinamentos. Podemos dizer que a nossa vida aqui é uma cópia mal organizada da vida no plano espiritual. Tudo que vivemos ou passamos a desenvolver aqui é feito com o auxílio de nossos irmãos espirituais, tendo consciência disso ou não, e acreditando nisso ou não. Isso em todas as frentes ou áreas de atuação: medicina, saúde, educação, alimentação, tecnologia, desenvolvimento bélico e domínio de massa, etc. O que explica um pouco sobre desenvolvimento bélico? Desenvolvimento de armas para a utilização dos exércitos. Talvez neste momento você esteja se perguntando, mas como assim? A espiritualidade não trabalha para o bem? Sim, mas como também acontece em nosso plano, muitas regiões do plano espiritual ainda vivem e vivenciam a dualidade, bem e mal, dentro e fora, luz e escuridão e assim por diante. Aqui em nossa vida terrena temos a presença a todo momento de nossos irmãos espirituais, tanto aqueles que já são esclarecidos e trabalham para o bem comum, quanto os menos esclarecidos que trabalham buscando domínio e poder. O Espiritismo veio mudando ao longo do tempo, bem como nossas faculdades mediúnicas, pois nada é estável e tudo está em constante movimento e transformação. Apesar de algumas mudanças ainda serem lentas ou pouco notadas, isso nos leva a questionarmos se estamos indo na direção certa.
Afinal, já faz 162 anos desde o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mesmo após todo esse tempo, após várias e várias provas para alguns, fantasia para outros, o que nos falta para acreditarmos que a vida continua? Que estamos aqui em ciclos reencarnatórios e que a vida espiritual é uma realidade? Mesmo com a condição do espiritismo, ou reescrita dele, ou reinvenção, pouca coisa mudou. Digo isso porque, se olharmos mais para trás em nossa história, quantas não foram as religiões que pregavam o diálogo com seres astrais, mitológicos, deuses, guias, mentores espirituais? Ao longo dos séculos, não nos faltaram crenças, religiões e nem mesmo povos que cultivavam e ainda cultivam a crença no espírito ou na vida após a vida. Os egípcios, os maias, os astecas, os incas, os aborígenes e índios de todos os continentes são alguns exemplos. Também existem as religiões que creem na vida espiritual, como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, a umbanda, o candomblé e outros. Se já viemos de cultos religiosos ou religiões que acreditam na vida após a morte, por que de uma hora para outra resolvemos parar de acreditar? Talvez essa resposta não seja de uma designação única, mas traga diversos itens que colaboram entre si para esse resultado. Nos dias de hoje, muita coisa se mantém como há 162 anos, por insistência nossa. Chame de teimosia se preferir. Nossos medos, nossas crenças e nossas vidas corridas. Desculpas não nos faltam, pois somos ótimos nisso. Capaz. Processar esse autor aí, está caluniando esse povo. A solução tem Concordo. desculpa. Exatamente. Assina embaixo aí. Eu também. Se em vez de desculpas formularmos perguntas, e se fôssemos atrás de nossas próprias respostas, o quanto tudo isso mudaria? É que atrás das próprias respostas dói, né? Uhum. É que, né, por exemplo, eu vou pegar de exemplo. Eu vou falar da parte religiosa mesmo, né? Nada contra. Uhum. Mas, por exemplo, a pessoa lá só acredita que o anjo da guarda vai atender o pedido dela se acender uma vela branca pro anjo. Aí são crenças, né? Aí não sei o que, aí de repente vem na tua cabeça. Pode ser a rosa, né? Que às vezes tu tem uma vela de outra cor lá, ou tu compra aquelas velas coloridas que são para dar cheiro. Pode ser a rosa mesmo, vem na tua cabeça. Ah não, tem que ser a branca. Tem que ser a branca. Tem que ser a branca. E aí tu deixa de acender, porque tu quer a bendita branca que tu não tem. Eu tenho um exemplo assim. Pode falar. Não pode ir numa benzedeira que escreve com caneta vermelha, porque ela faz coisas que não é do bem. A tal da sabedoria popular. Não vou dizer que tudo não tem um certo fundamento, ok? E muitas vezes real. Mas tem coisa que realmente não faz mais sentido. É óbvio que se eu acreditar, nós temos que cuidar com o poder da mente também. Se eu acreditar que a benzedeira que escreve com a caneta vermelha não faz mal, eu vou sair de lá pior do que eu cheguei. Mas não por culpa dela, por culpa minha. Porque eu estou alimentando o negativismo, o não ser. Achei que tinha parado, mas foi só um aviso do aplicativo. Não precisou da luz. Também posso deixar isso aqui. E não que a gente não encontre hoje em dia, né? Mas quanto mais o
pessoal antigo tem mais essas, não sei se pode falar de crença. Sim, Né? muito, muito. Quanto mais, né? E tem gente que só, eu vou dizer assim, inventa outras crenças, né? E ainda fala mal do outro lá, que hoje em dia não precisa mais de vela. Mas aí, sei lá, troca a vela pela água benta. Com água benta eu faço tudo. Por exemplo, estava vindo de comer um dia e meus avós estão naquele cemitério. Nossa, assim. lembrei disso também. Daí eu disse pro pai, eu vou parar aqui rapidinho, né? Daí ele, não, porque já passou das 6, não pode ir no cemitério E depois das 6. começaram a fazer foguete no carro pra gente não parar no cemitério. Daí agora a pergunta Eles pra têm mim, horário para entrar, tem horário para sair. Sim, mas aí a gente perguntou, mas por quê? Não sei, minha mãe falou que é assim, né? Aí aquela coisa de aceitar a crença sem nem questionar, né? Exato. Aí vem o questionamento, né? E a gente é muito questionador, tá bom, a gente não vai, mas por que a gente não deveria, né? Eu não sei, minha mãe falou que é assim. E a gente tem costume de questionar só quando é do nosso interesse, Sim, isso acontece comigo. né? Mãe, posso ir lá na casa da fulana? Não. Por que não? Por quê? Deveríamos o tempo todo, né? Assim, Exatamente. Entendi. A mesma coisa, não, a mesma coisa na virada de ano. Não sei se ainda tem gente que faz isso, né? Mas eu sei que tem. Que não come água. Porque se estiver para trás. Isso. Então eles têm muitos tinham hábito de comer a cabeça do porco. À meia-noite, ser a cabeça do porco. Mas não por que porco? Porque você é para frente. meu Deus. Eu não sei se ainda. Tem. Mas Tem. Não, eu sei que o fato de não comer ave tem. E é muito. Tem e eu vivencio. E uma pergunta que... Tem e eu vivencio. Agora, eu vou comer a cabeça, eu não sei. Agora tem uma pergunta que vai para o pessoal do Instagram ainda está ao vivo aí. Também. Me responda aí. Por que é a missa do galo se é o peru que morre? Eu sempre quis saber isso. Boa. Por que missa do galo se é o peru que morre? Sempre quis saber isso, desde criança. Mas não seria porque o galo desperta, é um despertar como bom? Eu acho que sim, tá? Mas essa é uma pergunta que um dia eu fiz para minha mãe e ela, tipo, o que tu tá falando, guri? Cala a boca, Gabriel. Você queria assistir? Só assistir. Mas essa do galo não lembra bem na minha cabeça. Olha, faz sentido. Eu não estava pensando nisso não, tá? Na Bíblia está escrito uma frase dada à autoria a Jesus que diz: sois deuses. Se somos realmente deuses, e isso não vem ao caso em que proporção, por que estou vivendo dentro da criação do outro? Isso também é mais... Não encontrei outra realidade maior do que essa. Cada um cria ou pode criar o seu mundo. Mas muitas vezes a gente insiste em viver no mundo do outro. Eu não quero pensar por mim, eu não quero fazer por mim. Fazer pelo outro é mais confortável. Porque aí, às vezes a gente entra naquela coisa assim, né? Eu vou ajudar o outro, aí eles vão me ver como uma boa pessoa. Eles vão me ver como uma boa pessoa, um bom samaritano. Olha, aquele lá ajuda todo mundo. E aí desencarna, vai para onde? Umbral. Pô, mas aquela pessoa, ele ajudou tanto todo mundo. E toda a sujeira que ele tinha. E não só isso, e toda a sujeira que ele tem dentro dele. Isso é uma pergunta que quebra, tá? Vou dizer assim,
A maioria até mesmo dos espíritas, que são os que costumam estudar mais. Gente, eu não estou falando mal de nenhuma religião nem de outros, certo? Mas é uma das dificuldades como ser humano, é a gente estudar. E dentro das religiões que entendem por vida após a vida, o Espiritismo é uma das religiões em que o povo mais estuda. Tanto é que por isso que existe também muito mais livros espíritas do que outras religiões espirituais. Mas tu faz uma pergunta simples, tá? Quando tu desencarnar, tu vai para onde? Para os braços do Pai. Ah, não sei, eu vou para... me fugiu o nome agora? Eu vou para a colônia espiritual, eu vou para o umbral. Tá, mas que parte do umbral? Ou que colônia? Quero Ninguém saber, consegue. não. Ninguém consegue responder. Por quê? E é uma resposta simples. Você vai para a região de acordo com aquilo que você está vibrando. E se eu só ajudar o outro, eu vou encarnar com uma vibração e vou desencarnar com a mesma. Mudar o outro não me muda. Às vezes assim, ajudar o outro, mas quando é que você ajudar a si próprio? A maior tarefa é ajudar a si mesmo. A você dá conta de evoluir. Exato. Muitos deles também dizem, me ajuda a te ajudar, filho. Não, onde eu repito, mexer com as nossas entranhas dói. Mas é ao universo gira, né? Aí uma pergunta eu me fiz esses dias, assim, antes dessa fase que eu vivi. Se eu pensar só em mim, eu não seria egoísta? Quando eu penso única e exclusivamente só em mim, é egoísmo. Se eu penso em mim em primeiro lugar e depois no próximo, é amor próprio. Então eu não devo ignorar a existência do outro, certo? E que se dane. Não, agora tipo assim, né, como já acredito eu que deve ter acontecido com muitos, principalmente na questão mãe e pai para filho, né? O pai está lá, putz, eu sempre quis comprar aquele carro, trocar de carro, ou então pegar meu primeiro carro zero. Ai, caramba. Pois é, meu filho está com 18, ele quer fazer faculdade, carro, faculdade. Acho que eu vou pagar a faculdade para ele, que é onde ele vai se formar, vai estudar e ele me dá um carro se ele puder. Esquece, não, mesmo que ele faça isso. Mesmo que ele faça. Mas N possibilidades podem acontecer nesse caminho. Primeiro, você pode desencarnar antes. Né? Segundo, o filho pode fazer a faculdade, terminou a faculdade, não era isso que eu queria. Vai fazer outra coisa. Ou começa várias faculdades. É. Exato. Até se encontrar. Não. Então é a gente se deixar de lado para fazer a vontade do outro. Nossa, aí quando tu fala isso, eu penso, nossa, mas o certo deveria ser a faculdade, o futuro do filho. Mano, a pessoa deixou de olhar para si. Totalmente. Qual garantia você tem? É óbvio que se você vai dar algo para o teu filho, eu sempre digo, esquece o material, casa, carro, apartamento, seja lá o que for, dá estudo para ele. Primeiro que ninguém vai roubar. Educação. O terreno, alguém pode passar a perna nele, ele pode vender, pode torrar o dinheiro, enfim. Então dá estudo, conhecimento, educação. Concordo plenamente. Mas que garantias que mesmo assim você vai dar tudo isso para ele e ele vai agir da forma como que eu criei? Não ele. Eu estou criando isso. E posso ter sucesso na minha criação de acordo com o meu nível de sentimento que eu coloco em cima daquilo. Sim, eu consigo fazer uma pessoa,
mudar as atitudes dela se eu tiver um poder de criação muito grande. Mas isso é justo para com o outro? Não. E uma hora o outro vai acordar, uma hora ele vai dizer, chega, eu não quero mais fazer o que meu pai e minha mãe mandam, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Quero me libertar disso. E hoje é o maior desafio, né? Sim. Sim, é o que eu sempre digo. A gente se considera livre. Né? Aí tem muitos que estão dentro do ramo da espiritualidade que dizem, vocês são loucos, livre, né? Não vou usar a mesma palavra que eles dizem. Mas isso aqui é o planeta da prisão e não sei o que, não sei o que lá. Cara, enquanto você pensar assim, não que não seja um planeta prisão a Terra. É. Mas enquanto você pensar assim, você pode estar onde você for, você vai continuar preso. Porque a maior prisão quem cria é a gente mesmo. Então posso estar no planeta prisão, não posso estar no planeta livre. Se eu não me libertar das amarras que eu mesmo criei, não adianta. Quer ver uma coisa muito que vocês podem procurar isso na internet, no Google? A tal lá pode procurar assim por a melhora antes da morte. Por que tem muita gente que está lá semanas na UTI, de repente volta, ganha consciência e tudo, certo? Volta como se nada tivesse acontecido. Aí a família faz a maior festa, dá 2 horas para o povo. Desencarna. Por que isso? Porque a família está segurando o cara aqui. Enquanto está todo mundo lá, ai meu Deus, e rezando, e mentalizando que ele cura, que ele cura. Não estou dizendo que a gente tem que desejar a morte do parente. Não é isso. Senão vai sair um monte de ninguém matando o outro aí. Tá, morre. Eu estou sendo um ser de luz que o Rafael me ensinou assim, morre. Pode? Eu vivenciei isso. Quando minha mãe ficou doente, né? Quando a gente descobriu, ela já estava num estágio bem avançado de câncer, já estava em metástase. E nós havíamos recebido um recado exatamente. Disse assim, ó, ela, dentro dos resultados, tudo, ela teve uma queda, fraturou o fêmur, tudo ali, ia precisar uma cirurgia. A gente sabia que tudo aquilo podia dar uma última cirurgia. Daí nós recebemos de um caboclo, da nossa mãe de santo, que também hoje já desencarnou, e assim, ó, ela não vai agora, ela vai daqui a 3 luas. E daí? 3 luas. Tá. Mas a gente queria prolongar para anos, né? Mas não foi. E quando vocês 2 afundarem, ela já se foi. E eu cheirava o hospital, porque eu não larguei a minha mãe. Eu vinha no domingo para cá, enquanto ela estava em casa. Trabalhava segunda até quarta me mandava para lá, rapidinho. E quando ela se internou, né, ele deu uma infecção urinária, complicando o negócio, já teve que ficar internado, e eu fiquei direto. A única noite que eu não dormi no hospital, que eles me arrancaram do hospital, ela se foi. Estava tudo E planejado. depois assim, ó, a bestada que estava lá, segurando. Exato. E eles me arrancaram do hospital. O Carlos me disse assim, mãe, você está cheirando o hospital, mas sai daqui. E a minha tia disse, deixa a tia dormir hoje com ela. Sim, é porque é aquela coisa. Na madrugada ela foi. E eu acordei, quer dizer, eu acordei não. O Carlos disse que a pessoa que estava tendo um ataque epilético. Foi a hora que ela passou, eu tremi todinha na cama, demorou muito, o telefone tocou, eu voei. E já acordei dizendo palavrão, né? Sim, é porque a gente relaxa a pensar, agora está tudo certo.
A pessoa melhorou, vai passar. E é a hora dela, ela precisa ir. Aí então quando todo mundo larga, relaxa, ela melhorou. Aí eles Olha o poder vamos que puxar. tem de fato de cocriar aquilo que a gente Aham, quer, né? exato. Isso é a prova assim, de que tudo que a gente quer acontece, né? Porque olha a força que a gente coloca nesse sentimento, né? Que a gente não quer deixar a pessoa ir, né? Ela fica mais um pouquinho com ela aí, né? Isso aí. Bom, antigamente a live parava com 1 hora e agora ela está direto, mas eu vou parar porque senão também vou ficar sem bateria. Um abraço a todos, pessoal, até a live de amanhã.